querido Pai, graças te dou porque Tu és bom, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos acordar mais uma vez, que nós pudéssemos ter mais um dia na Sua presença, na presença das pessoas que nós amamos, na presença dos mais próximos a nós, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui vivos, respirando e podendo ouvir mais uma vez a Sua palavra para nos fortalecer a alma. Porque a palavra do Senhor não fortalece a nossa carne. A palavra do Senhor fortalece a nossa alma. E é a nossa alma que faz com que nós nos sintamos mais vivos, na esperança de que as coisas ainda possam melhorar. E a maior certeza que nós temos é que nós respiramos. E aí mostra que ainda há fé, há no que acreditar. Pai, graças te dou. Abençoa o dia de hoje. Abençoa cada um de nós. Eu orei confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos dar continuidade ao livro de Jó, começando no seu capítulo 30. Que diz o seguinte: todos zombam de mim. Jó capítulo 30, verso 1 em diante. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos. Se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca desde muito em ruínas e desolada, apanham malvas e folhas de arbusto e se alimentam de raízes de zimbro, são expulsos do meio das pessoas, grita-se com eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de idosos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo do provérbio do nome deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim, e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu por isso. Sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento. Como nuvem passou a minha felicidade. Tu foste e curou comigo. Jó capítulo 30, verso 16 em diante. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem entenderá a sua mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado, quando eu esperava o bem,
Eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. Jó capítulo 30, verso 27 em diante. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Que Deus me pese numa balança justa. Jó capítulo 31, verso 1 em diante. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção? Do Deus lá de cima, e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Jó capítulo 31, verso 7 em diante. Se os meus passos se desviaram do caminho se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rodando à porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ele, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Jó capítulo 31, verso 13 em diante. Se não reconheci o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Jó capítulo 31, verso 24 em diante. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu resplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Jó capítulo 31, verso 29 em diante. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou
da carne provida por ele. Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, não pernoitava a rua. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Jó capítulo 31, verso 35 em diante. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como o príncipe, e eu me aproximaria dele. Se a minha terra chamar contra mim, e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinho em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. As falas de Eliú. Jó capítulo 32, verso 1 em diante. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Jó capítulo 32, verso 6 em diante. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade, e vocês são idosos. Por isso, tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos, os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo e não o homem. Jó capítulo 32, verso 11 em diante. Eis que esperei que vocês falassem, e dei ouvido às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei. Com as palavras que vocês usaram, darei a minha opinião. Jó capítulo 32, verso 15 em diante. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem. Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale, para poder desabafar, abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria ao meu Criador. Os meus lábios proferem o puro saber,
Jó capítulo 33, verso 1 em diante. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Jó capítulo 33, verso 8 em diante. Na verdade, você falou diante de mim, eu ouvi o som das suas palavras, dizendo: estou limpo, sem transgressão. Sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior do que o homem. Jó capítulo 33, verso 12 em diante. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão da noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Jó capítulo 33, verso 19 em diante. Também no seu leito é castigado com dores, com insensato conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escuta o que vou dizer. Fique calado porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga, fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. Segunda fala de Eliú, Jó capítulo 34, verso 1 em diante. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Deus não perverte o direito. Jó capítulo 34, verso 5 em diante. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade,
e anda com homens perversos. Pois disse, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverteu o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo, e o homem voltaria para o pó. Deus é justo e poderoso. Jó capítulo 34, verso 16 em diante. Portanto, se você tem entendimento, escute isto, dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente, morrem. No meio da noite as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir, e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna, e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda ao povo. Jó capítulo 34. Você prometeu parar de praticar injustiça? Jó capítulo 34, verso 31 em diante. Se alguém se dirige a Deus, dizendo, sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Terceira fala de Eliú. Jó capítulo 35, verso 1 em diante. Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. Se você... Jó capítulo 35, verso 6 em diante. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a Ele? Se você é justo, o que está dando a Ele? Ou o que Ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao Filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos,
Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos mãos. Só gritos vazios Deus não ouvirá, o Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Jó capítulo 35, verso 14 em diante. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando-se frases sem sabedoria. Quarta fala de Eliú, Jó capítulo 36, verso 1 em diante. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência, e eu lhe mostrarei que tenho muito mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Que está diante de você é o Senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém. Jó capítulo 36, verso 5 em diante. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos do justo, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre. E eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam, pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Jó capítulo 36, verso 16 em diante. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços, para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade e a sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Jó capítulo 36, verso 22 em diante. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram, toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos. Não se pode calcular o poder e a majestade de Deus. Jó capítulo 36, verso 27 até 33. Esses seriam os últimos versículos e o último capítulo a ser lido. Mas como ele
sobrepõe até o capítulo 37, a continuidade desse mesmo texto, leremos até o capítulo 37 e terminaremos a leitura de hoje. O poder e a majestade de Deus. Jó 36, verso 27, até o capítulo 37. Ele atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra, em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Agora capítulo 37, verso 1 em diante, continuação. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca, ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Jó capítulo 37, verso 14 em diante. Dê ouvidos a isto, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como um espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele. Porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Jó. Pai, eu oro dizendo o seguinte: como é visto, Jó foi zombado até por pessoas que antes o admiravam. Isso acontece com muita gente que não sabe qual é o teu propósito e o que está acontecendo contigo. Há muitas coisas que nós vamos passar na intimidade com Deus, que para os outros vão parecer zombaria, que para os outros vai parecer uma brincadeira. Mas não seja como o Jó, que se achou mal ou que queria se vangloriar até nisso, que falou que eles eram pequenos e que não poderiam rir dele.
Deixe que cada um cuide da vida deles, cada um fale o que quiser, desde que você saiba e tenha em seu coração que o que está a se passar contigo tem um propósito maior que vem de Deus. Não tenha medo de passar por aflições, não tenha medo de passar por um deserto, pois o propósito de Deus é maior do que tudo ao seu redor. Entenda isso. Deus te ama e Deus quer que você entenda que existe um propósito para a sua vida. Ele chamou todos segundo o seu propósito. Pai, te dou graça porque Tu és bom e por permitir que tenhamos um dia abençoado. Por que é um dia abençoado? Porque nós respiramos. E se respiramos é porque ainda temos esperança e temos fé que coisas boas ainda podem vir a acontecer. Pai, somos felizes todos os dias porque temos Cristo no coração. Mas nós não somos alegres todos os dias porque a alegria não é felicidade. A alegria é um estado momentâneo. E eu sei que muita gente hoje pode não ter passado por momentos de alegria. Talvez passou por momentos de tristeza, assim como muitos outros que ouvem essa mensagem. Mas, Pai, consola os seus corações e faça entender que a felicidade não está na alegria das coisas. A alegria é um momento, assim como a tristeza também é um momento. Pai, haverá momentos de alegria, mas de felicidade nós temos todos os dias, porque temos Cristo no nosso coração. Orei confiante, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.